Agora nós vamos comentar, então, sobre as relações desarmônicas interespecíficas ou heterotípicas, ou seja, entre espécies diferentes. A primeira delas será a competição. Vimos anteriormente que existe nas relações intraespecíficas também um tipo de competição. Então, para poder facilitar a distinção, sempre nós vamos nos relatar da seguinte maneira: competição intraespecífica, ou seja, entre indivíduos de mesma espécie, e competição interespecífica, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. Na primeira situação lá que vimos, três fatores geravam a competição: o espaço físico, o recurso alimentar e o parceiro sexual. No caso das relações interespecíficas, a competição interespecífica ela não pode ter como objeto de, de ocorrência a questão do parceiro sexual, obviamente, pois se tratam de indivíduos de espécies diferentes. Então, o que promove a competição interespecíficas são outras situações que também estão comuns na intraespecífica, ou seja, o ambiente, o espaço físico e o recurso alimentar. Então, esses fatores ambientais existentes em condições limitadas é que farão com que indivíduos de espécies diferentes concorram por eles, consequentemente, gerando um processo que nós chamamos de competição. Nesta imagem, nós temos duas espécies de felinos africanos de grande porte. Eu acredito que vocês já conheçam os dois, né? As duas espécies, melhor dizendo. Aqui nós temos, no canto superior direito, um guepardo, também conhecido como chita. É considerado o mamífero mais rápido do mundo. E aqui do lado esquerdo inferior, nós temos um outro casal, que também se trata de um casal de uma espécie de felino de grande porte da savana africana, mas que não é tão rápido, mas tem, em compensação, uma força muito grande, que são os leões. Os dois felinos de grande porte têm em sua condição de nicho ecológico muita similaridade. Dentre essas similaridades, o alimento. Eles competem por alimento, eles têm as mesmas presas, ou muitas das suas presas são comuns. Um outro tipo de relação desarmônica interespecífica é o parasitismo. O parasitismo é uma associação em que duas espécies diferentes, né? Geralmente nós temos uma menor que a outra, e essa menor, ela vive sobre ou dentro ou no interior da segunda. E diferente do que acontece lá no epifitismo, ela se alimenta dessa espécie que ela utiliza. Ela geralmente faz isso, mas normalmente ela não leva essa espécie hospedeira à morte, né? Uma vez que ela precisa dos recursos ofertados por essa espécie hospedeira. Aqui nós temos dois exemplos de parasitas. Este primeiro aqui, você consegue perceber, caso não conheçam, né, essa estrutura aqui no sapo é um carrapato fêmea. O carrapato é um tipo de parasita. É um parasita hematófago, ou seja, ele utiliza do sangue do seu hospedeiro e é qualificado como um ectoparasita, ou seja, ele fica do lado de fora do seu hospedeiro. Já no seu lado direito, você tem uma Ascaris lumbricoides, ou seja, uma lombriga, que muitas pessoas conhecem, outras somente o termo lombriga, né? Conhecem e nunca viram o animal. Aqui nós temos uma lombriga macho, uma lombriga fêmea. No momento em que viermos a estudar os nemateumintos, nós falaremos sobre essa diferença. E no caso das lombrigas, elas são seres vivos que vivem no interior de um hospedeiro, ou seja, elas são endoparasitas. Elas vivem no trato digestório e absorvem substâncias digeridas pelo seu hospedeiro e sobrevivem ali dentro. O parasitismo, ele pode acontecer entre animais, como foram os dois exemplos anteriores. Ele pode acontecer entre animais e plantas, né? Alguns animais parasitam plantas, né? Como, por exemplo, os pulgões.
E eles podem acontecer entre plantas, entre vegetais. Quando isso acontece, quando se tem o parasitismo entre vegetais, nós temos duas possibilidades de ocorrência para eles. Nós temos uma situação, que é o exemplo aqui na tela, onde um parasita, ele tem o seu sistema radicular penetrando nos vasos da planta hospedeira e sugando dela uma seiva inorgânica, ou seja, a seiva composta por minerais e por água. A esse grupo nós chamamos de hemiparasita, ou seja, não é um parasita completo, ele precisa somente de algumas substâncias do hospedeiro, uma vez que a sua cor verde mostra que ele é capaz de realizar a fotossíntese. Então, ele é um parasita autótrofo. Ele não é totalmente dependente do seu hospedeiro, ele consegue sintetizar os seus glicídios por si só. No entanto, no caso das plantas, nós poderemos ter o parasita absoluto, chamado de holoparasita. Nesse exemplo aqui do cipó-chumbo, nós temos uma planta que se fixa sobre a outra, ela penetra os vasos condutores de seiva da sua planta hospedeira e suga a seiva orgânica, a seiva produzida pela planta, uma vez que a ausência de clorofila ou a baixa quantidade de clorofila nessa planta não permite que ele realize a fotossíntese ou que não realize de forma adequada, suprindo as suas demandas. Então, ele tem de utilizar dos glicídios, das substâncias produzidas pela planta hospedeira para satisfazer a sua fisiologia, para suprir as suas demandas. Então, no caso das plantas, nós temos o exemplo anterior, que é da erva de passarinho, de uma hemiparasita, e no caso do cipó-chumbo aqui na imagem, uma holoparasita. Ainda falando das relações desarmônicas interespecíficas, o próximo tipo é o predatismo. No predatismo, nós temos uma relação em que uma das espécies, a chamada de predadora, ela mata a outra espécie e utiliza dela como alimento. Então, a intenção é a obtenção do alimento. E todas as vezes em que fala sobre predação, né, sobre predatismo, eu imagino que essa cena aqui é a que venha a surgir na memória de vocês, né? Predador, aí pensa num leão, numa savana africana, correndo atrás de uma zebra. Isso é uma predação? Sim, isso é um exemplo de predação. O leão é um animal de hábito alimentar carnívoro, e ele é um grande predador. Ele consegue predar animais de porte inferior ao dele e de porte muito parecido com o dele, como é o caso da zebra. Eles atacam as zebras, eles levam a zebra ao óbito e se alimentam de suas estruturas musculares. Eles comem parte da zebra, não conseguem comê-la toda, na maioria das vezes, porque tem estruturas que não lhe interessam, mas eles se alimentam de boa parte do animal. Ou seja, eles predam, eles matam para poder obter um alimento. No entanto, existem outros tipos de predação que às vezes passam desapercebidas, que nós não atinamos para elas, mas são atos predatórios, assim como o leão correndo atrás da zebra. Aqui nessa imagem, nós temos vários exemplos de predadores, né, no ato da predação, como, por exemplo, aqui no canto superior esquerdo, essa ave aqui é um martim pescador. O martim pescador, ele tem esse nome, né, por conseguir pegar peixes. Aqui nós temos então um peixe no bico da ave, que é a sua presa. Nós temos aqui então o martim pescador predador e o peixe presa. É uma condição predatória, uma situação predatória, assim como o leão correndo atrás da zebra. Essa outra imagem aqui, essa pequena ave é um pintinho, um filhote de galinha. Se você observa aqui no bico dele, existe uma larva, me parece uma lagarta. O que você está vendo aqui é um ato de predação, é um predador se alimentando aqui da sua presa. Já o canto superior direito, você vê uma lagartixa com uma barata na boca. A lagartixa está, então, predando a barata. E aqui embaixo, um outro felino, não um felino de grande porte, mas um felino de pequeno porte, que também é um predador. E aqui ao lado dele,
um rato que é a sua presa. Então, quando se falar em predação, não pense somente em grandes animais da savana africana. Aí na sua casa pode estar acontecendo a mesma coisa, uma situação de predação, onde um animal de uma espécie, ele se alimenta do outro, caracterizando um predatismo. Ainda falando das relações desarmônicas interespecíficas, o próximo tipo seria a denominada amensalismo. É uma relação em que uma das espécies ela inibe, ela impede o crescimento ou a reprodução de uma outra espécie que se encontra próxima a ela e concorreria pelos recursos ambientais disponíveis naquele local. Nessa imagem, o que nós vemos é exatamente isso. Aqui você tem uma laranja, e essa laranja, ela provavelmente entrou em decomposição. Por que nós chegamos nessa conclusão? Pela presença dessa mancha que tem a borda branca e o centro num tom acinzentado. O que nós temos aqui é um fungo chamado Penicillium notatum. Esse fungo, ele consegue produzir uma substância chamada penicilina. A penicilina, ela interfere no metabolismo bacteriano e mata as bactérias. Mas para que o fungo vai fazer uma substância que interfere no metabolismo bacteriano e vai matar a bactéria? Porque as bactérias também são decompositoras e seriam, então, concorrentes do fungo pelo recurso alimentar aqui, pela laranja. Então, ao produzir uma substância que mata o concorrente, garante a ele, então, um sucesso maior na obtenção do recurso. Nessa imagem aqui abaixo, na parte inferior direita, se tem mais ou menos uma demonstração do que acontece. O penicillium está aqui e você percebe que em volta dele existe uma área limpa, onde não se tem as bactérias aqui representadas nas bordas. Isso significa que no local onde se tem o penicillium e existe a produção desculpa, no local onde se tem o penicillium e tem a produção da penicilina, nós não temos a ocorrência de bactérias, pois a penicilina mata as bactérias que estão aqui próximas ao penicílio, ou seja, garantindo a ele o seu sucesso na obtenção do recurso alimentar. A penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto pelos seres humanos, pelos pesquisadores, e abriu as portas de um universo de possibilidades onde várias variedades de antibióticos foram criadas após isso, e hoje nos ajuda a combater doenças bacterianas, né, que poderiam estar levando milhares de pessoas à morte, como levaram no passado até milhões de pessoas à morte nas grandes proliferações de bactérias, como a peste negra, como aconteceu também com a hanseníase, que matou milhões e milhões de pessoas na história da humanidade, que hoje são tratadas como a tuberculose, a pneumonia, que hoje são tratadas facilmente, algumas com maior grau, outras com menor grau, obviamente, com antibióticos obtidos inicialmente na descoberta do penicillium notatum. Uma outra relação desarmônica interespecífica é chamada de sinfilia ou esclavagismo. Nessa associação, uma das espécies, ela se aproveita das atividades ou do trabalho de uma outra espécie. Ela usa do trabalho de outra espécie para o seu benefício, causando prejuízo a essa segunda espécie. Um exemplo disso é essa condição imposta aqui, essa situação mostrada na imagem. Nós temos pulgões. Os pulgões, na verdade, são parasitas de vegetais. Mas esses pulgões, eles são obrigados pelas formigas a compartilhar as substâncias adocicadas que retiram das plantas com elas. Então, elas meio que escravizam, entre aspas, os pulgões para obter, então, esse recurso que elas precisam. Uma outra condição de esclavagismo acontece aqui. Então, nós temos aqui o pássaro-cuco e um tentilhão. Aqui no ninho, o que vocês veem? 4 ovinhos do tendilhão e 2 do pássaro-cuco. Ele não tem o costume, ele não faz ninho. Ele bota os seus ovos nos ninhos dos tendilhões, que, por sua vez, cuidam dos filhotes do cuco como se fosse o dele.
Então, essa espécie aqui, ela usa do trabalho dessa aqui para o seu benefício, caracterizando, então, um esclavagismo. Tem até uma, uma imagem que traz uma brincadeira com isso, né? Que é a dele falando, né? Oi, filho, como que foi sua aula de genética? Né? Aí chega lá o Cuco, não me chama de filho, né? Eu descobri tudo hoje. Né? O próprio pai, ou mãe, né, no caso aí, não sabia, né? Eles enxergam o Cuco como sendo filhotes dele. Eles criam eles realmente como sendo filhotes dele.